a nossa primeira mesa redonda da tarde, de tema Sou Pai e Agora, Relato de Pais, terá como coordenador o professor João Marcos. Venha. Seja bem-vindo, João. João, ele é psicólogo, doutor, mestre em psicologia pela UFBA, especialista em terapia analítico-comportamental, docente da graduação em psicologia aqui na UXAL, professor de especialização em análise do comportamento e psicólogo do Instituto Transformação de Psicologia. Ele também é pai de Guilherme e padrasto de Letícia e Bruna. Para compor a mesa, eu convido Alessandro Marimpietri, psicólogo com doutorado em Ciências da Educação, pai de um garoto de 10 anos e autor do livro Quando Somos Um Só. E também convido João Simplício, educador, analista de sistemas de formação e professor universitário na área de empreendedorismo e pai de João Vicente e Benjamin. Sejam bem-vindos. Boa tarde, gente. É um prazer retornar ao simpósio. Ano passado eu tive aqui numa palestra, exatamente, sobre paternidade, justamente. É um prazer compartilhar a mesa agora com o Alessandro, com o João. O Alessandro foi meu professor de graduação há algum tempo, que a gente não vai registrar. Exatamente, não precisamos desses detalhes. E hoje, como vocês já me ouviram ano passado, eu vou falar um pouquinho e passar a palavra a esses dois novos palestrantes. É interessante que eu fui, obviamente, dar uma olhada nos livros que ambos escreveram sobre paternidade e tem uma boa coincidência nas descrições dos dois. O livro do Alessandro, Quando Somos Um Só, tem um trechinho que é assim: inspirado na experiência de cumplicidade e afeto na relação do autor e seu filho. E o do João, o Bora Pais, Relatos de um Pai, Bora Pai, no singular, Relatos de um Pai Participativo, se propõe a ser uma expressão de conexão entre o autor e seu filho. Reparem que o que a gente está falando é que os livros podem, inclusive, ilustrar não apenas a experiência dos pais, seus sentimentos, pensamentos e expectativas, mas também os vínculos entre pais e filhos, e esse é um ponto importante do que a gente vai discutir hoje. Além disso, eu sempre gosto de estabelecer que o momento do início da paternidade é incerto e variável. Você pode procurar na literatura. A gente tenta identificar o início da transição para a parentalidade, início da transição para a paternidade, não tem um marco. Na gravidez, quando nasce o bebê, não tem como ter um marco efetivo. Entretanto, por mais que as expectativas antecedam o nascimento ou a chegada por qualquer via de um filho, a paternidade ela depende especificamente de como a gente se envolve com os filhos. Não só o envolvimento direto, mas com as condições de oferecer um espaço seguro e saudável para o seu desenvolvimento. O vínculo legal ou biológico, ele não define a legítima paternidade. O que define a legítima paternidade é a ação. A ação é indispensável para ser um pai nesse contexto. Ações de cuidado, de compartilhamento, de segurança e de afeto. Mas um ponto essencial é, sozinho ou em relacionamentos, essas ações são necessárias para alguém ser definitivamente um pai. Você pode ter um registro, ser dito pai e não ser efetivamente um pai. Mas, junto com a fala da Nicole Cristino, logo antes, ser pai envolve também dividir responsabilidades, mais que isso, assumir responsabilidades, porque você pode ser um pai que não divide os cuidados com nenhuma outra pessoa. Você pode adotar um filho e cuidar dele explicitamente. Você pode ser viúvo e ainda assim assumir. Então, ser pai é mais do que dividir responsabilidades, ser pai é assumir responsabilidades das mais variadas. É com essa introduçãozinha breve, com essa bobagemzinha de definição, que eu passo a fala para Alessandro. Fique à vontade, Alessandro. Eu acho que do seu lado tem um, não? Então foi. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado pelo convite. Uma alegria compor essa mesa aí com esses dois colegas e falar do impacto que é, né? Falar depois da fala da colega, que foi realmente uma fala muito precisa e urgente,
eu tenho falado por onde eu passo sobre esse tema, e hoje eu estou aqui num lugar duplo, né? Eu estou falando, claro, como alguém que estuda infância, relação entre pais e filhos, mas também como pai. Então, a minha fala é essa fala, é a fala de um homem branco, sentado em privilégios históricos, né? Um machista de formação em desconstrução, ou numa tentativa de, porque é importante saber que todos esses 3 homens que estão aqui vêm de forma machista, estrutural, então é difícil para a gente desconstruir isso, por mais que a gente lute e trabalhe, não é uma tarefa simples. E um lugar que fala dessa condição de privilégio, porque, obviamente, minha paternidade é muito diferente da paternidade de um sem número de outros pais nesse país desigual, continental, imenso, violento, cruel em muitos sentidos, como vocês podem saber. Então, a minha fala é uma fruição entre a minha experiência como alguém que estuda isso e como alguém que vive isso. Vou tentar fazer da melhor maneira possível, e, para isso, eu vou começar falando de como foi, para mim, a paternidade, né? E eu vou falar de um trechinho de uma música que o Gilberto Gil escreveu para a mulher dele, mas que eu tomei de empréstimo, traduzindo e desde já traindo para a relação entre pais e filhos. Ele diz o seguinte: é a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando, ponto a ponto, o nosso dia a dia, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. Então, quando ele diz, é a sua vida que eu quero bordar na minha, João fala de maneira muito acertada 2 coisas importantíssimas. Todo filho é um filho adotado, sendo ele biológico ou não biológico. E essa adoção ela pode acontecer ou não acontecer. Né? Então, as condições jurídicas e biológicas não são mais definidoras do que é a posição de um pai na vida de um filho. É muito mais uma dimensão de afeto, é muito mais uma aposta, é muito mais uma posição, é muito mais um se jogar num abismo sem saber se embaixo vem água ou vem dureza. É uma aposta. Quando ele diz, é a sua vida que eu quero costurar na minha, ele diz que a existência de um filho ela já vem marcada por uma história prévia, que é a sua experiência enquanto pai. Então, a vida do meu filho ela já vem marcada pela minha vida. Mas, através da agulha do real nas mãos da fantasia, quando ele vai costurando a vida de um na do outro, esse tecido prévio ele se modifica, e também aquele novo, né, sujeito que vai se costurando na minha vida também já é outra coisa. Portanto, a experiência de paternidade, para aqueles que se autorizam a essa vivência, é uma experiência de transformação muito potente. Eu não sou mais a mesma pessoa depois de ter filho, em nenhum âmbito da minha vida. E isso implica, obviamente, no estresse, né? Talvez bem menor para nós pais do que para as mães, indiscutivelmente, mas também para nós, porque nós somos obrigados a nos reinventar. E toda vez que o sujeito humano ele é impelido à reinvenção, ele passa por um sofrimento, ele precisa se haver com a sua existência. E quando ele diz a agulha do real nas mãos da fantasia, tem a ver com isso, com a dimensão afetiva, com a dimensão da saúde, que está muito mais, talvez, próximo da fantasia, mas com a dimensão do real. Criar um filho nas condições que eu tenho é muito mais fácil, e assumir esse filho, e não dividir ou não ajudar, que é bem complicado essa história de ajudar, porque se você ajuda alguém a criar seu filho, a responsabilidade é dela. E você colabora, trabalha com. Mas se você assume, você deixa ela ir na praia. E a grande questão, que eu como homem vejo nos discursos de sofrimento da maternidade, é que as mães não desligam. Elas podem até não estar propriamente ao lado dos seus filhos ou naquele momento ali no trabalho, mas o perigo é quando ela vai à praia, antes do simpósio, mas o coração, o afeto e seus pensamentos continuam lá, porque ela não tem uma segurança, e não é só por causa dela, é também por conta de nós, de que aquele garoto vai estar bem cuidado. E isso aí a praia fica só com a metade do seu... Deve ser bom estar na praia mesmo assim, melhor do que estar ali na loucura do dia a dia, mas ela fica pela metade. Então, filhos é essa dimensão entre o real e a fantasia, que tem que se costurar. Ter um filho como eu, podendo pagar para ele um plano de saúde, é bem melhor do que ter um filho que você não sabe quantos dias você vai levar para conseguir uma consulta com um pediatra. Ter um filho como eu, que dorme no ar-condicionado, é muito mais fácil do que ter um filho cujo esgotamento da sua casa passa pelo meio da sala. Então, existe uma dimensão do real que nós precisamos discutir. Para nós, psicólogos, isso é muito urgente, né? Trazer muito essas outras discussões com outros campos. E quando ele fala que esse amor vai aparecendo pouco a pouco,
isso fala muito do que o João falou muito acertadamente, né? Quando é que começa esse amor, essa paternidade? É um amor que nem Osíris sabe como aconteceu, entendeu? É um negócio que acontece que você não tem como dizer quando é, que horas é. E não é propriamente no tempo. É trocar o pneu com o carro andando. Você vai precisar aprender a dar banho nele ao mesmo tempo em que você vai se descobrindo portador de um amor que você nem sabe que você é capaz de dar para alguém. Para mim foi assim, quer dizer, eu pude, porque, como disse, né, com todos os privilégios que tenho, eu pude ficar quase 60 dias com os meus filhos sem trabalhar, com meu filho sem trabalhar. Então eu vivi aquilo muito intensamente logo no início. E era muito potente. E muitos amigos homens, quando ouviam dizer que eu dei o primeiro banho, eles ficavam muito assustados. E eu ouvia muito esse discurso. Eu não sei fazer porque eu não tinha boneca, embora eu tive, talvez isso tenha me ajudado. Eu não sei fazer porque é muito perigoso. E por que você? Um pai me perguntou, mas por que você? Você tinha tantas outras pessoas para fazer. Ah, porque eu queria, eu gostaria, porque eu me senti chamado por isso. Não tem muito motivo por quê. E por que não, né? Mas sempre essa discussão como se a gente fosse menos preparado para isso. E talvez, de fato, nós somos. Mas isso não nos retira da possibilidade de não conseguir impedir que uma criança se afogue em 3 dedos de água. Né? Porque, objetivamente, o banho... Veja bem, não é o banho das galáxias, não é um compromisso com a higiene. Fique claro, o que nós fizemos ali é uma descoberta entre nós. É eu e ele dizendo, não, meu irmão, isso aqui, vamos ver como é que vai ser. Não sei se a orelha atrás estava bem lavada, etc. Provavelmente não. Mas, à medida que a gente vai ficando craque, as coisas vão acontecendo. E isso toca muito diretamente na ideia da performance, que eu perguntei à minha colega, que é um certo cientificismo que ocupa hoje a parentalidade e que nos retira da essência da paternidade e da maternidade, que é falhar. Se há um bom legado que nós deixamos para os nossos filhos, é falhar. Porque um pai e uma mãe que não falham com seus filhos, elas estão impedindo que abra-se um lugar na sua história deles serem ele mesmo. E é nas nossas falhas que eles vão construir seu próprio caminho. Então, nós, enquanto pais, vamos falhar. E por isso que eu brinco que a história do banho não vai ficar o banho melhor de todos, mas é o que temos para hoje. E também autoriza essa criança a falhar. A não ser todo, a não ser completo, a lidar com as suas incompletudes, que é de onde vai emergir uma chance de desejo, uma chance de possibilidade de construir uma vida. E quando ele diz que os nossos sentimentos loucos, é importante, eu digo isso no livro, eu sentir muitas coisas estranhas. Muitas. Medo de morrer, medo de falhar, medo de não ter dinheiro, medo da saúde dele, medo de coisas assim. Eu não tinha medo de nada. Eu não tenho recordações da minha vida adulta, antes do meu filho, de medos. E depois que ele nasceu, eu fui invadido por uma série deles, que eu não tinha. E é importante a gente dizer que os nossos sentimentos pelos nossos filhos são doidos, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. Tem de tudo. E autorizar e falar disso, especialmente para as mulheres, muito mais do que para nós homens, é fundamental para que a gente possa dizer que tem horas que a gente se cansa daquele filho. Tem horas que a gente não quer ver, não demora muito. É coisa de 5 minutos que a gente precisa para lavar um cabelo, para fazer cocô em paz. Mas é um momento que a gente precisa dizer textualmente, inclusive dizer entre nós e para ele. Porque quando eu saía para trabalhar, ele me dizia, mas por que você vai trabalhar? Eu nunca caí nessa coisa de dizer, eu vou ganhar um dinheiro para comprar uma coisa para você. Jamais, eu vou trabalhar porque eu adoro trabalhar. Porque trabalhar me faz. Porque eu sou um melhor pai para você, porque eu posso trabalhar e porque eu gosto do que eu faço. E isso é uma herança para ele, entendeu? Talvez a maior. Ele também poder dizer em algum momento que ele vai me largar para fazer as coisas dele. Tomara, não é? Espero. Oremos, acendemos uma vela de 7 dias e vamos rezar. Porque isso é libertador. Então, Gilberto Gil fala de coisas muito importantes. Eu vou citar 3 para passar a palavra para o meu colega, eu prometo que eu já acabo. A primeira delas é que nós vamos falhar. A segunda delas é que a vida humana é essencialmente uma narrativa inventada. Portanto, o nosso amor a gente inventa, é uma máxima para a relação de nós pais. E talvez mais para os pais do que para as mães.
Porque talvez para as mães isso já esteja muito mais imbricado e misturado com uma série de outras coisas que eu acho muito oportuno para libertar as mães que a gente desenlace isso. Mas para nós, como não tem esse enlaçamento tão forte, e por isso nós somos até um pouco desautorizados, eu me lembro de uma experiência na maternidade, a gente já sabia que a amamentação ia ser muito difícil, no caso da minha esposa para o meu filho. Já estava sabido por uma série de condições. E ele nasceu muito ligado, aquele olhão, me lembro disso. E ele foi dando um rebaixamentozinho, né? E aí eu fiquei achei aquilo estranho e tal, e aí ele foi, horas e horas, ele dormia e não acordava, dormia e não acordava. Eu chamei a enfermeira. Falei, ó, a enfermeira falou, você amamenta? Eu falei, não tem como, mas se tiver um dia, eu caio para dentro. Falei para ela. Aí ela deu risada, eu falei, então o problema dele é esse. Eu falei, mas nós temos um problema aqui, fizemos um estudo e tal, já sabia e tal, já havia uma mamoplastia pleve e tal, tinha uma dificuldade. Então, estou preocupado, porque ele está muito paradão, já tem tantas horas. Falou, não, está dentro normal. Tipo assim, não se meta. Falei, tá bom. Esperei mais um tempo. E nada do guri acordar. Esfriei o quarto, tirei a roupa dele toda, fiz várias coisas para ver se ele acordava. Não acordava. Falei, chama a médica. Viu a médica. Falei, queria ver aí, porque o guri está meio, né, estou meio preocupado e tal, já tem umas horas. São 4 horas já. É tempo. Aí ela falou, não, está dentro normal. Eu falei, pode estar dentro normal para você. Mas não está para mim. Como o filho é meu, eu queria que você pudesse ver a possibilidade aí da gente ver e tal. Briga para lá, briga para cá, briga para lá. Vamos resumir, eu quero fazer a glicemia dele. Para quê? Eu quero. Não vou fazer? Vai fazer. Aí chateio isso, minha esposa super nervosa, por óbvios motivos que vocês conhecem bem melhor do que a gente. Aí foi lá e fez. Quando fez, deu certo. Aí eu falei, quero complementar. Aí ela falou, você tem noção de que você está estragando a vida do seu filho? Eu falei, mas é o que eu vou fazer, minha senhora, pelos próximos 25 anos. Venha com um formuladozinho, pode vir, que eu vou dar e isso não vai matar ele não, pode me dar. Aí eu mesmo dei ele aí, claro, né? Acordou. Então veja que é um discurso que nos afasta. É claro que eu tinha uma outra condição, estudo isso, milito nisso, tinha recursos para discutir, mas talvez um outro pai não tivesse. E ficasse ali meio afastado. Quer dizer, todas as chances também que a gente vê, muitas vezes, de movimentos nessa direção, isso é silenciado. Mas isso é em muito menor número do que aqueles pais que não fazem uma assunção efetiva no Brasil. Nós temos recordes de pais que não registram seus filhos. No Brasil, nós temos um número imenso de pais que registram seus filhos, convivem com seus filhos, mas não fazem nenhuma marca simbólica na sua existência. E também no Brasil, nós temos um sem número de pais que, embora registrem os seus filhos, não têm tempo para estar com eles e caem na falácia de que a qualidade é tudo. Fico meia horinha com ele, mas numa qualidade incrível. Isso não existe. Então, um outro aspecto é que, como a nossa vida é uma vida inventada e como nós somos machistas em desconstrução, nós vamos precisar achar um jeito de reinventar a paternidade. E isso não é uma tarefa fácil. Passa por uma discussão com os homens, que é urgente, e por isso eu desde já agradeço o convite para colocar uma mesa com 3 homens, 3 pais, acho isso importantíssimo, e com toda a humildade, não estamos aqui querendo saber sobre o que vocês vivem, porque não sabemos, mas há coisas que nós podemos dialogar nessa diferença e que são úteis para ambos, entendo dessa maneira, mas há que se fazer um discurso com a imensa maioria desses pais, para quem esse discurso de nós 3 aqui não chega. E se nós formos olhar aqui, quantidade de homens e quantidade de mulheres é uma desproporção abissal. Entendendo simbolicamente que como se a saúde materna das mães fosse uma questão das mulheres, e não é. A saúde materna das mães é uma questão de todos, especialmente das crianças. Não há como haver crianças saudáveis se seus pais não estão. Isso me parece que é o clichê do básico. Então isso é fundamental para a gente discutir. Um outro aspecto é... O tempo acabou, então não tem outro aspecto. Eu vou encerrar, mais uma vez, é muito pouco tempo. Meu negócio é pouco tempo, para mim é difícil, mas vamos lá. Eu vou encerrar, você me dá 2... Eu sei, meu amor. Você me dá 1 minuto, só 1 minuto. Eu vou encerrar com Chico Buarque, com a música Todo Sentimento, que ele fez também, com certeza, com outro objetivo, e que eu traio e traduzo para essa experiência. Ele diz o seguinte: preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar,
e urgentemente? É a infância, primeira infância. Então, todo mundo aqui sabe, a gente não dorme, a gente vive absolutamente para esses caras, porque sem isso eles não sobrevivem, nem simbólica, nem biologicamente. É uma característica nossa. Por quê? Porque nós somos feitos do outro. A essência do humano é o outro. Essa história da independência e da felicidade, depois eu quero falar disso, porque não deu tempo. Então, ele fala disso. E conduzir o tempo devagar e urgentemente significa que toda criança e toda relação de pai e filho é um presente, mas é também um porvir. É um 2 a 2, mas é também um coletivo. Então, é devagar, porque eu quero viver muito e preparo isso para o futuro, mas é urgente. Chama nas vísceras, chama por dentro, mete a mão na gente e arranca coisas que a gente nem sabe o que é. E aí ele diz, pretendo te querer até o amor cair doente, prefiro então partir a tempo da gente poder se desvencilhar da gente. É a adolescência. Os caras vão deixar a gente, tudo que a gente falar vai ser o contrário, eles vão negar os pais, se reafirmar nos pares, reeditar suas identidades, e nosso papel é um papel de contra-regra, sábio, todo vestido de preto na coxinha do teatro, deixando ele achar o seu lugar no mundo, mas estando ali, presentes, no bastidor, mas estando ali presentes como referência, como norte, como farol. E depois ele diz, agora me falhou a parte que é preciso... Eu não vou me lembrar, mas ele diz assim, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado seu. É quando a gente os nossos filhos viram adultos e a gente envelhece e a gente começa a ser consultado, começa a cuidar e tal, e a gente já pode morrer. Porque a gente já fez um bom trabalho e mesmo que a gente morra, como diz o Caetano, nada apaga o desenho que temos ali. Fizemos uma marca simbólica tão potente, tão incrível, que mesmo que a gente não esteja mais por aqui fisicamente, a nossa referência, o nosso norte, a nossa identidade está ali. E quando eu escrevi o Quando Somos Um Só, eu escrevi porque eu sempre coloquei meu filho para dormir, e fiz isso no antebraço, depois no peito, depois no corpo todo, depois foi ficando difícil, já com 8 anos na pandemia, ele pediu de novo para dormir em cima de mim, eu deixei, e ficou meio desajeitado, ele disse, pai, não está dando, eu falei, meu filho, você está crescendo, a gente vai ter que se reinventar, como sempre, e ele olhou no fundo do meu olho e disse assim, pai, quando eu ficar adulto e você for velhinho, você deixa eu te colocar para dormir em cima de mim? E eu não consegui dizer nada, por óbvios motivos, até hoje quando eu falo eu me emociono, isso tem já 2 anos, e eu disse sim com a cabeça em silêncio, coloquei ele para dormir, ele dormiu, eu levantei e escrevi o Quando Somos Um Só, para ele, por ele, mas para todas as relações entre pais e filhos, porque ali eu tive a noção clara de que um filho amado, protegido, cuidado, valorizado, respeitado, ele cria um outro laço social. Menos violento, menos destrutivo, mais criativo, mais diverso e mais plural. Muito obrigado. Tem gente chorando aí, tá vendo? Você, o que é que você faz? Bom, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar num evento tão potente como esse, e como o Alexandre falou, é um assunto que é de todos nós, saúde mental materna. Fica difícil falar depois dele, né? Ele invocou tantos nomes importantes da música popular brasileira, eu vou invocar um aqui, que é o Belchior, que vai dizer assim, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E já já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eu tenho 2 experiências, né, como pai, mas antes disso eu nunca me imaginei ser pai. Apesar de gostar de criança, eu acho criança massa. Criança ela tem um poder, né, de transformar, de ser empática, de ser criativa, de não enxergar a maldade dos outros. Eu acho criança uma coisa assim bárbara. Mas eu nunca quis ser pai, porque eu sempre soube que a paternidade ela te cria um laço muito importante, uma conexão muito importante. Cria-se um peso tão grande nas costas da mãe, de que a mãe tem a responsabilidade de criar, de cuidar do filho, de educar. Olha lá, se o menino está fazendo qualquer coisa, é a culpa da mãe. A mãe não soube educar. Ninguém fala do pai. O pai é aquele cara que paga as contas, né? Que as contas são importantes, né? Essa paternidade contemporânea não é só a questão de você poder trabalhar para se sentir bem, essa sua saúde mental estar bem, mas também participar dentro de casa e não como ajuda. Quando você falou do banho, eu estava aqui imaginando meu primeiro banho com relação ao João Vicente. Mas, assim, aí eu conheci minha esposa, Emiliane, quero mandar um abraço para ela depois, quando ela for assistir isso aqui.
E aí, o que é que acontece? Ela chegou para mim, você só está enxergando a parte pesada da coisa. Eu falei, não tem outra parte leve, é uma parte pesada, porque você não se desvincula nunca. Até hoje, minha mãe manda mensagem, e aí, meu filho, tudo bem, já chegou em casa? Né? Meu filho, está chovendo muito. E ela, às vezes, parece que está me mandando várias reportagens. Né? Ela está assistindo TV, ó, cuidado que a paralela está alagada. Sim, minha mãe, tranquilo. Está de boa. Então, assim, a gente nunca se desvincula disso, porque é um laço eterno. E aí, quando ela me colocou aquela fala, isso ficou martelando na minha cabeça. E ela disse mais, né? Ela me botou na parede, olha, se você não vai ser pai nunca, então a gente tem que terminar aqui. Porque uma certeza que eu tenho na minha vida é que eu quero ser mãe. Aí aquilo ali já, poxa, mulher retada lá de valente. E eu falei assim, bom, eu vou passar a olhar com outro olhar. Né? E aí foi passando, e eu comecei a observar também sobre as memórias afetivas que eu tinha com meu pai. De como meu pai era divertido, de como meu pai ele era uma pessoa muito presente quando ele podia estar presente. Porque a gente vem de uma estrutura realmente machista, onde o pai tinha que prover o lar e as mães tomarem conta dos seus filhos. Mas quando ele estava em casa, ele brincava, ele fazia torneio para a gente cantar, para a gente dançar. E assim, ou até hoje, quando eu sinto saudades dele, eu me conecto com essas memórias. E essas memórias que eu quero que o João Vicente tenha, que é o meu filho de 7 anos, e eu quero que o Benjamin tenha. E aí chega um belo momento, a gente estava fazendo alguma coisa, eu falei, eu quero ser pai. Ela ficou louco, do nada você vem com esse assunto. Eu falei, não, eu quero ser pai, porque agora eu estou entendendo, de fato, o que isso vai me trazer. E por mais que a gente comece essa conexão no momento em que a gente vai para a primeira consulta da ultrassonografia, e eu fiz questão de acompanhar todas as consultas, a ponto de chegar uma chefe e me falar assim, você precisa ir em todas as consultas? Não é que eu preciso, eu quero estar. Eu quero escutar o coração do meu filho, eu quero ver, porque é uma surpresa, a gente fica naquela ansiedade, é uma loucura, você não dorme direito, porque você fica imaginando que você vai chegar na consulta e descobrir alguma coisa. Então, eu fiz questão de participar de todas as consultas, eu fiz questão de brincar com ele enquanto ele ainda estava na barriga, de cantar para ele enquanto estava na barriga, e eu acho que isso faz toda a diferença de o pai ele participar disso. Principalmente para a gente. A gente aprende muito, eu falo assim, a paternidade é um presente para um ser humano, para um pai. O pai que ele diz ser pai e não se permite ser pai como deveria ser pai, ele está perdendo grande parte da sua vida. É difícil? É complicado? É difícil financeiramente, às vezes você tem estresse, às vezes você precisa dar conta de 1000 atividades que chega da escola. Eu falo, meu Deus, essa professora estava com a cabeça aonde que chega essas atividades todas? Não pense em mim, ela está louca. Outro dia eu mandei uma dúvida no Stories lá no Instagram e alguém me respondeu, graças a Deus, alguém me respondeu e a gente conseguiu fazer a atividade. Então, o que é que acontece? Eu acho que nós que somos homens e se tornamos pais, a gente precisa entender que isso também faz parte do nosso crescimento. Eu acho que a gente está em constante aprendizagem, porque cada fase é uma nova fase. João Vicente foi uma criança que nasceu... Foi uma gestação normal, tranquila, né? Levou os 40 semanas, nasceu em pleno São João, praticamente, 19 de junho. É uma criança que dormia, quem não dormia era eu, porque a babá eletrônica apitava, e quando foi a partir do 2º mês, a gente começou a colocar ele para dormir no quarto dele, enfim. Mas eu acordava mais do que ele por conta da respiração. Foi uma criança muito tranquila, João Vicente. E aí... eu falo hoje para a Mília, a gente não sabia o que era o desespero de um filho prematuro. Porque aí vem a nossa 2ª gestação. Né? A gente ensaiou isso antes da pandemia, de a gente ter um 2º filho, porque João Vicente começa a pedir um irmãozinho, e a gente fala, olha, é mais loucura ainda a gente tentar pela 2ª vez um 2º filho, mas assim, a gente tem muito amor para o João Vicente, e mais ainda por Benjamin, porque a história de Benjamin é um milagre. No ano passado, quando foi mais ou menos em janeiro, Mília já estava grávida, a gente parou o plano da gestação, porque veio a pandemia, a gente não sabia o que vinha pela frente, era uma confusão de tantas informações, e a gente falou, a gente só vai agora, então, fazer os planos da gestação depois que passar a pandemia. Passou a pandemia, quer dizer, não passou completamente, mas aquele alvoroço todo, a gente tomou vacinas, etc., mas, mesmo assim, Mília veio a pegar Covid em janeiro do ano passado. A partir daí, veio vários outros casos, que eu não estou dizendo aqui que tem relação com a Covid, mas foi acontecendo algumas situações. Então, quando ela teve deslocamento de óvulo, depois, quando é 8 de abril, de madrugada, a cama começa a ficar molhada. E eu já tinha passado por essa experiência antes, porque quando ela estava grávida de João Vicente, ela chegou a urinar na cama. Eu tomei um banho de água aqui, né, de urina na cama, e falei, você está mijando assim, mas era incontinência urinária. E eu achei que era a mesma coisa que estava acontecendo nesse momento. Só que aí eu não sentia o cheiro da urina. E eu falei, olha,
tá estranho isso aqui. E não parava de jorrar. Ela ia para o banheiro e aí não parava de jorrar. E, enquanto isso, eu vou para onde? Para o Google, que é o pior lugar que você deve ir. E aí você começa a ver no Google informações de bolsa rompida. Então, o que Milly teve foi a bolsa rompida, ela começou a perder líquido amniótico. E eu tentando falar disso para ela de uma forma que não ficasse tão agravada, porque começa a passar na sua cabeça, onde é que a gente vai deixar João Vicente 3 horas da manhã, a gente tem que esperar um pouco amanhecer, essa situação toda, e começo a ligar para pedir para a obstetra dela, a doutora Luciana Calado, que eu quero também mandar um abraço, fez todo sentido ela estar com a gente nessa gestação juntos. E aí a gente esperou amanhecer, chegamos no hospital e se confirmou que ela tinha a bolsa rompida. Fez a ultrassonografia e tinha quase 1,0 alguma coisa de líquido amniótico. E ele estava lá, firme e forte, o Benjamin. E aí, isso era na 21ª semana. A médica que estava de plantonista, ela foi muito tranquila com a gente, foi muito humanizada, né, com a gente, muito humanista, na verdade. E aí ela falou para a gente assim, o seguinte, olha, não tem o que fazer, vocês têm que voltar para casa, ficar de repouso. Mas na fala dela, eu já estava interpretando, ela vai perder o bebê. Porque, segundo a Sociedade Brasileira de Obstetrícia, a 21ª semana ainda não é um bebê viável para nascer. Você não podia internar. Então, a gente volta para casa, Milly fica 1 mês em casa, deitado na cama, bebendo muito água, cerca de 5 a 6 copos de água por dia, em total repouso, para fazer com que aquela bolsa furada entrasse água suficiente para que ele se movimentasse. Uma das coisas que ela nos disse foi o seguinte, olha, ele não vai se movimentar, porque sem líquido amniótico não tem como ele se movimentar. E até hoje eu brinco com o Benjamin dizendo que ele era um jacaré, né? Brincou no seco, mexendo no seco. E aí, o que é que acontece? Passou-se 1 mês, quando é 9 de maio, que vai completar agora 1 ano, Milly teve hemorragia. E a gente corre de novo para a emergência, da nossa casa para o hospital onde a gente estava confiando em ir, etc., eram quase 40 minutos. Paralela, naquele jeito, chovendo, e eu rezando, me confiando em Nossa Senhora, e chegando até o hospital. Aí agora a gente tem que internar, porque agora já é um bebê viável. Vamos internar, e agora o que vai acontecer é um equilíbrio sobre a saúde da sua esposa e a saúde do seu filho. A gente vai tentar assegurar o máximo que pode ele dentro da barriga, já que ele conseguiu 4 semanas ficar com a escassez de líquido amniótico, e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer controle de exames de sangue na sua esposa, para que ela não venha ter alguma infecção generalizada. E assim foi feito. Quando chegou na 32ª semana, e aí tem aquela questão da intuição do pai e da mãe. Isso que você estava falando, da sua intuição com relação à hipoglicemia dele, a gente precisa acreditar muito nas nossas intuições. E aí eu peguei e liguei para a doutora Luciana. Doutora Luciana, eu acho que agora é o momento, porque toda vez que fazia os exames, foi um banho de ultrassonografia, aquele aparelho que eu esqueci o nome, não sou da área médica, né? Apesar de ter aprendido um monte de coisa lá durante esse período todo. E aí eu falei, olha, os batimentos cardíacos do Benjamin estão muito acelerados. Eu acho que agora é o momento de ele nascer. Ela, João, a gente precisa fazer mais alguns exames, etc. Eu falei, doutora Luciana, eu estou te dizendo que eu nunca vi o comportamento de Milly como está hoje e o de Benjamin. Ele está muito inquieto, muito movimentado. E ela falou, tá certo, eu vou preparar tudo para sulfatar ela. Ela foi para a UTI para tomar sulfato de magnésio, para poder aliviar na questão de, na hora que retirar a criança, não ter nenhum tipo de pressão intracraniana. E aí, resultado, Benjamin nasceu, foi uma criança que ficou durante 11 semanas na barriga da mãe, com a escassez de líquido amniótico. Ele nasceu com displasia broncopulmonar, porque se ele não tinha líquido amniótico, então o pulmão não desenvolveu direito, ele ainda depende hoje de O2, oxigênio para respirar, o pulmão vai crescer até 8 anos de idade, então a gente, né, vai passar, tem esse enfrentamento pela frente. E aí, com 1 mês depois, a gente descobriu isso eu não contei em rede social nenhuma, nada, mas assim, falando aqui para vocês, a gente descobriu que ele tinha uma hidrocefalia branda, né? Foi o que o médico falou. E descobriu cedo, isso foi importante porque conseguiu colocar o dispositivo, que é uma válvula que faz justamente a absorção do líquido amniótico que não é absorvido pelo organismo e vai expelindo isso. Bom, em setembro do ano passado, a gente começou a ficar inquieto com as possibilidades de por que ele não estava deglutindo direito, e aí fez uma ultrassonografia e descobrimos uma lesão atrás, próximo do bulbo cerebelo. Benjamin é uma criança que ele não tem síndrome, mas tem ainda essa incógnita de se esse tumor ele é benigno ou maligno. Chegou-se a fazer uma cirurgia, foi uma cirurgia de muitas horas, tirou uma parte disso, foi levado para análise.
A gente fez análise em duas instituições, uma contradizendo a outra, e agora a gente está esperando o momento exato para poder fazer novamente uma abordagem dessa para saber se consegue secar o tumor ou não. Ele é uma criança que se desenvolve bem, já está se alimentando via papinhas, uma criança muito risonha, brincalhona. Benjamin é um milagre de Deus. Mas por que eu estou contando toda essa história dessa segunda gestação? Porque eu não conseguiria imaginar Milly enfrentar tudo isso sozinha. Eu não conseguiria imaginar, né, como teve situações... Quando você é pai de corredor de neonatal, você vê muitas histórias, você faz várias relações. Lá tinha uma relação de uma mãe que tinha acabado de descobrir uma traição do marido e, logo em seguida, ele estava dizendo que não queria mais nada com ela, porque ele não queria mais aquela situação para a vida dele. Ou seja, visitar o filho na neonatal. Então, assim, são N histórias. Eu estou dizendo que eu sou o melhor pai do mundo? Não, eu tenho vários erros, a gente aprende com muitas coisas, né? E é isso que eu acho que a paternidade ela te promove isso, né? Eu estou falando aqui no lugar de pai. A gente sabe que mãe, né, tem muitas aprendizagens, muita luta, mas enquanto pai que realmente vivencia a paternidade da melhor forma que eu posso vivenciar, o que é que acontece? São N aprendizagens. Então, eu não conseguiria nunca imaginar a Milly enfrentar tudo isso sozinha. E ela é uma guerreira, é uma mulher que a gente tem um grande senso de humor entre a gente, nesse sentido. Tem dias que ela está muito para baixo, tem dia que ela está muito para cima. E eu acho que isso diz respeito a gente promover situações no dia a dia que possa fortalecer a saúde mental dela, né? E aí, por isso que saúde mental materna é algo que importa a todos nós. Então, para você pai que esteja aí nos ouvindo, né, para quem, toda vez que alguém fala assim, eu gostaria de ser pai, você quer ser pai, ter filho ou ter herdeiro? Porque são coisas diferentes. Você quer ter só lá um filho para botar o nome lá na certidão de nascimento, caia fora. Porque pai, depois que você é pai, você não tem mais tempo para nada. Você se joga ali, se aprende com sua paternidade e não tem volta. Você não diz assim, ó, volta aqui que veio com defeito, volta aqui que eu não posso mais, não tenho mais tempo. E é isso, pessoal. Obrigado aí pelo evento. Estou à disposição. Obrigada. Temos um comentário, é isso? Já estão lá com o microfone, já. Vem aqui com a gente. Som. Vem cá. Olha só, eu queria falar na fala de Alessandro, mas aí, como eu precisei aguardar, ela me deu a dica, anote, senão você vai esquecer. Eu queria parabenizar a fala, né? E aí eu anotei aqui. É tão necessária e tão corajosa você se colocar, né? Como ativista de amamentação, no primeiro momento eu tive aqui umas inquietações, quase que eu joguei leite aí em cima de você, produzi leite, mas tudo bem. Como pesquisadora desse universo da paternidade e da paternagem, eu achei que foi essencial você trazer o que você trouxe, porque só prova que a gente precisa tratar da saúde mental das mães, mas dos pais também, mas também dos profissionais de saúde que estão cuidando, que estão na ponta da assistência, né? De todas as categorias, viu, gente? Não só enfermeiras, médicos, mas psicólogos, técnicos, todas as categorias, da portaria, né? E a todo mundo que assiste. Por quê? Porque, para além dessa saúde mental do profissional, a gente precisa trabalhar essas vaidades, sairmos desse lugar de detentores do saber, né? Onde a gente é que sabe qual é a verdade do outro, né? Incluir e trazer esses pais para perto desse processo, desconstruir essa maneira de cuidar como se fôssemos donas ou donos da verdade. Profissionais de saúde precisam acolher e construir o cuidado adequado junto com as mães, com os pais, com a família, com as companheiras e quem mais vier e que for rede naquele momento. Não cabe mais a gente colocar os pais, e aí eu estou falando dos homens, né, nesse momento, porque a palestra é sobre isso, nesse lugar de acompanhante, que está para ajudar. Inclusive, tem uma lei federal que o pai é visto como acompanhante. Isso precisa cair, pai é pai. Pai faz parte do cenário, né? Apesar de não engravidar com o corpo, porque a gravidez é do corpo da mulher, vocês engravidam sim, com a mente, com a alma, com o coração, né? E até fisicamente, às vezes, quando a gente vê pais que vomitam, que enjoam, que sentem desejo, não é verdade? Então,
Eu queria falar isso, né? Que foi importante, que levanta uma outra pauta para mais discussões. Que vocês fazem parte do cenário. Vocês são pais quando querem, obviamente, né? Isso é o desejo de cada um. Então, vocês precisam estar envolvidos, né? Precisa de escuta, de aconselhamento, de presença, de visibilidade no processo de gestar, parir, puerperar, criar, né? Porque vocês são muito importantes, tá? Muito obrigada. Obrigada pelo comentário. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Graças a isso, a gente conseguiu fazer com que ele amamentasse no peito por 4 meses, com a sondinha. Então, ele ficava lá com o complemento e com o peito. A gente conseguiu por 4 meses, graças a um auxílio de uma pessoa, provavelmente como você. Obrigada, gente.